E Fala, aí, meu amigo! Tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo, e ótimo. você? Tudo ótimo também. Tô aqui, ó, na Ó, casa de praia. Não dá para ver lá fora, não, mas tô que na casa de coisa, praia. Tem piscina, tem gramado para as crianças, tem que tudo. coisa boa! Olha aí os benefícios Né? da pandemia. Quem disse que Tá não vendo? tem? É, Ei, temos que Andréia, seja buscar sempre. bem-vinda. Ó, a Fernanda tá aí, a Andréia tá aí. A Andréia trabalha comigo. Boa noite, meu amor. Quanto tempo, né, Andréia? Olha, E aí, deixa. amigo, como é que estão as coisas? Tá tudo ótimo. Tô aqui aproveitando um pouquinho, já que não posso sair de casa. Se é para ficar trancado em casa, é melhor ficar trancado nessa casa aqui. Exatamente. Né? É isso mesmo. E aí, gente, sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, manda um aviãozinho para o maior número de pessoas, né, amigo? A gente vai É isso falar aí. sobre um tema muito, muito, muito atrativo, principalmente para a mulherada: emagrecimento. Exatamente. Não é? Exatamente. Ó, a Os Fernanda homens tá também falando. querem emagrecer, mas só que Ah, eles são mais envergonhados no assunto. verdade. Às vezes não querem assumir, né? Tá tudo bem. Exato. É por Usam a aí. desculpa do calo sexual, né? Falam que a barriguinha é É, um calo sexual e tá tudo bem, nananã. exatamente. Mas a gente sabe que às vezes é historinha. É. Coisa boa. Onde é que é essa casa, amigo? Maricá, Rio de Janeiro. Ah, você tá no Rio. Estou no Rio. Ah, tá certo. Porque duas crianças pequenas, né? Então, ficar trancado em um apartamento. A gente ficou um mês no apartamento, achando que o negócio não ia demorar muito. Aí começou que não sabe quando vai acabar, não sabe quando vai acabar. Aí viemos para cá. Tá Consigo certo. trabalhar online, a esposa também, então fica muito mais fácil. Tá Mas certo. então, vamos começar o assunto de hoje? Vamos lá. Por que que eu resolvi fazer essa live? Te convidei, você muito gentilmente aceitou. Eu tenho uma página no, no Facebook, né? E algumas postagens lá. E uma das postagens foi perguntando qual era a maior dificuldade das pessoas emagrecerem. E muitas pessoas, realmente até me surpreendeu, porque muita gente começou a responder essa postagem. E a maioria das respostas, eu percebi que eram respostas que podem ser trabalhadas através de um processo de coaching, porque, na verdade, a grande maioria delas são historinhas. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu sinto falta de doces. Estou lendo aqui porque eu anotei tudo para a nossa live. Aham. Adoçantes são horríveis, dieta não dá resultado, não consigo deixar de comer doces e massas. Olha isso, não consigo deixar. Não consigo. Falta de ânimo para treinar, não consigo fazer exercício todos os dias, não sei montar um cardápio, não gosto de legumes, comida saudável é cara, enfim, sabe, nenhuma dificuldade real, Sim. sabe? Então eu falei, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o coaching ele pode muito bem resolver a grande maioria das pessoas que querem emagrecer, né? Exatamente. Porque, como o nome da página diz, emagrecer é uma decisão. Não adianta nada a pessoa querer emagrecer e não tomar a decisão de realmente emagrecer. Não é isso? Exatamente. Eu queria que você É exatamente falasse um isso. pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu te chamei justamente para isso, falasse um pouquinho sobre o coaching, né? O que é o coaching, porque muita gente que segue a página e está assistindo a gente pode não saber o que é coaching, né? E como o coaching pode ajudar no emagrecimento. É isso aí. Vamos lá, gente. Na verdade, o processo, né? É um processo de 10 ou de 12 sessões,
e a gente trabalha justamente com metas e com objetivos. O coach é o profissional que conduz esse processo. O coach, ele é o treinador. E quando o Rick fala com a gente sobre essas questões que foram pontuadas aí no Facebook, sobre eu não consigo porque eu não gosto de atividade física, ou porque eu não consigo me adaptar com essa ou com aquela dieta, porque eu não gosto de adoçante, enfim. Tudo isso são questões emocionais, são de cunho emocional e são histórias que nós contamos para nós mesmos para justificar a ausência de posicionamento. Então, um processo de coaching nesse sentido, e aí falando especificamente do emagrecimento em si, é uma decisão. É uma decisão racional, mas também é uma decisão que perpassa pelo cunho emocional. Porque só faz sentido se sentir, né, amigo? Só que existem algumas estruturas mentais que precisam ser consideradas dentro desse processo. Não basta só acreditar que estabelecendo uma meta e fazendo isso como tomada de decisão e não se blindando para aquelas questões externas que vão acontecer, às vezes as pessoas desistem, é o que acontece. E aí existe uma frase muito bacana que diz muito sobre isso, né, Ricardo? As pessoas não fracassam, elas desistem. Uma pessoa que começa a dieta na segunda-feira e consegue manter só até a quarta, ela não fracassou, ela desistiu. Ela não conseguiu manter, por quê? A decisão dela talvez não tenha sido uma decisão assertiva, fazendo a junção emocional e racional dentro desse processo, que é fundamental. Ou seja, racionalmente eu sei que se eu emagrecer, eu vou me sentir mais saudável, eu vou ter um corpo que eu desejo ter, eu vou ter a disposição que eu desejo ter, eu vou conseguir brincar com os meus filhos, fazer o que eu gostaria, não me cansar como naturalmente acontece com as pessoas sedentárias. Isso tudo é racional. Eu sei que emagrecer não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Mas, sim, emocionalmente falando, eu preciso também me blindar. Por quê? E aí, quando a gente fala do emocional, a gente precisa entender que essa meta ela tem que ser neurologicamente correta. Porque quando você fala para o seu cérebro, eu quero perder 10 quilos, você pode ter certeza absoluta que o cérebro ele vai lutar com todas as forças que ele puder para fazer com que você não perca os 10 quilos. Né? Porque por uma estrutura neural, o nosso cérebro ele é preparado de forma substancial para reter energia e para não gastar essa energia com futilidade, com algo que ele sabe que vai ter que tirá-lo da zona de conforto. Então, uma meta emocionalmente correta, quando a gente fala da junção de razão e emoção, que aí a gente precisa estabelecer uma meta neurologicamente correta, é uma meta que junta a razão, ou seja, a necessidade, eu preciso para que eu tenha uma melhor qualidade de vida, mas eu preciso fazer uma junção emocional nessa meta neurologicamente correta. Mas, Renata, então como é que eu faço para estabelecer uma meta se eu não posso dizer que eu tenho que perder 10 quilos, ou 2 quilos, ou 5 quilos? Né? É o que a maioria vai perguntar e vai se questionar. Verdade. Pois bem, existe uma outra questão muito importante que a gente precisa considerar aqui, que o nosso cérebro tem uma tendência a ancorar no que é negativo. Por que as pessoas sempre olham primeiro o lado negativo do que o lado positivo? Justamente porque é uma estrutura neural que também está por trás de tudo isso. Então, levando em consideração isso, a minha meta neurologicamente correta para que eu possa usar o cérebro ao meu favor, significa que na hora de estabelecer a minha meta de emagrecimento, eu preciso dizer quantos quilos eu desejo ter.
Então, se eu peso hoje 60 quilos e eu quero emagrecer 5 quilos, a minha meta não é eu desejo perder 5 quilos. A minha meta tem que ser eu desejo pesar 55 quilos. Então, a meta ela tem que ser neurologicamente correta. Entende? É mais ou menos por aí. Você falou uma coisa interessante, eu só quero fazer um complemento, né, que você disse que as pessoas não fracassam, elas desistem. E existe uma confusão muito grande, as pessoas entendem fracasso como o oposto de sucesso, quando na verdade não é. O fracasso faz parte do caminho para chegar ao sucesso. O oposto do sucesso é justamente a desistência. Exatamente. Quando você desiste, aí sim você não consegue chegar ao sucesso. O fracasso ele faz parte. Né? É provável que no início, nas primeiras vezes, você vai fracassar. Não é que isso vai acontecer, mas é provável, porque você está em período de teste, está testando para chegar no sucesso. Aliás, a maioria das pessoas de sucesso, elas tiveram muitos fracassos no seu caminho, na sua trajetória, até que elas atingiram o sucesso. Né? Então, ou seja, muitas resistências. Isso. Exatamente. E quando a gente fala de resultado, né, amigo? Os resultados, pessoal, eles podem, uma vez que você estabelece uma meta, consequentemente, com base nessa meta, você vai ter resultados, ou positivos ou negativos. Os resultados negativos, normalmente, são encarados como uma tendência à desistência. Poxa, eu tentei, não deu certo? Deixa isso pra lá, eu vou deixar isso pra lá mesmo, que isso vai dar muito trabalho, eu não vou dar conta disso, então deixa pra lá e deixa quieto. Ó, a Giza está dizendo que acha que as pessoas desistem porque muitas vezes estipulam metas mirabolantes. E tem isso também, isso acontece. Por isso é legal também a gente ir estipulando metas menores, né, submetas. Você tem uma meta que é pesar, vamos dizer, a pessoa que pesa 70 quilos e quer pesar 50. Então ela tem uma meta, é 50. Para chegar lá, o ideal é que ela estipule submetas. Então, primeiro eu vou chegar a 65. E aí ela vai trabalhar, chegou a 65. Agora ela vai trabalhar para chegar a 60. E aí ela vai chegar nos 50. Realmente, se você fizer uma meta muito maior daquilo que é fácil de o cérebro entender, a tendência é realmente você desistir. Exatamente. E uma outra questão que precisa ser considerada aí, Ricardo, é a necessidade de estabelecer datas. Porque se nós não estabelecemos datas, nós nos perdemos no meio do caminho. Eu digo nós, porque isso é humano, né? Claro. Nós somos razão e emoção. Por mais clareza que nós tenhamos sobre aquilo que nós desejamos de fato, se eu não consigo estabelecer algo muito criterioso, fazendo metas e submetas, e aí a gente fraciona essas metas em pequeno, médio e longo prazo, quer dizer, 20 quilos é humanamente impossível que consiga se eliminar com um mês, por exemplo. Então, no momento de estabelecer uma meta, é muito importante considerar aquilo que de fato seja congruente, que seja racionalmente aceitável, né? Então, é possível, por exemplo, quem pesa 70 quilos em um mês vir a pesar 65 ou 67? Sim, mas, por exemplo, 10 quilos no mês depende de muita energia, né? Existem, dependendo do biológico de cada pessoa, e aí a gente está falando de uma questão que foge ao nosso controle, porque nós não somos da área da saúde, nós somos da área das ciências humanas, mas há de se considerar que é algo que precisa, de fato, exigir uma racionalidade, né? Então, acho que é fundamental pensar, tá, o que está dentro do meu controle? Porque, no fundo, Ricardo, todos nós sabemos o que é preciso fazer, por exemplo, para cumprir uma meta de emagrecimento estabelecida.
Não tem milagre, gente. Não adianta. Não existe milagre. Você vai pesar correspondente ao que você come e ao gasto calórico que você estabelece para a sua vida. E aí, tem gente que adora pegar as historinhas, né? Para justificar os resultados ruins. Não, mas a gente gasta energia, por exemplo, quando a gente está beijando, quando a gente está dormindo. Então, eu estou gastando energia. Não é assim que funciona. Isso é conversinha. Isso é historinha. Então, sejamos racionais quando pensamos nisso. Porque, assim, Ricardo, eu acho que é preciso também considerar o seguinte. Uma pessoa que sabe, que se coloca numa posição racional, né, e consciente de que é preciso, de que é importante emagrecer, passar por um processo de reeducação alimentar, é porque ela já chegou no nível de insatisfação, de alguma forma, ou no nível de necessidade, né? Ou necessidade em relação à saúde, ou porque foi fazer os seus exames e viu que precisava tomar uma atitude, isso aí. Ou tá se olhando no espelho e não tá feliz com o que está vendo. Fora, gente, que aqui a gente nem vai entrar nesse mérito da disposição que se tem uma pessoa que faz uma atividade física. Porque não é só pelo emagrecimento, né? Porque quando a gente fala de emagrecimento... Já vou entrar nisso. Não é só isso, é muito mais do que isso. Então entra, amigo. Então fala você. Deixa eu só responder a Ana Luísa. Ela botou, quando a gente não alcança uma submeta, por exemplo, até a data que a gente estabeleceu. Ana Luísa, isso pode acontecer, né? E aí é que entra a sua inteligência emocional. Por quê? Não conseguiu. Tudo bem, não tem problema. Sim. Você reajusta a sua meta, coloca uma outra data e segue em frente. A pior coisa que você pode fazer é desistir. Não conseguiu? Talvez a meta que você tem estabelecido ficou um pouco acima daquilo que poderia ser, você não calculou muito bem. Não tem problema. Você vai lá, vai recalcular a sua meta. Agora você já tem uma noção de quanto você conseguiu perder naquele tempo. Então você vai recalcular a sua meta e segue em frente. Né? Sim, mas é muito importante também, Ricardo, se perguntar por que de fato eu não cheguei aonde eu gostaria. Claro. Aliás, é importante, inclusive, para a gente ter a noção da diferença entre persistência e insistência. Né? Essa pergunta que você fez, por que eu não cheguei, é muito importante. Porque é muito importante que a gente seja persistente, mas não insistente. E o que eu quero dizer com isso? Não cheguei naquela meta. Tem que se perguntar, por que eu não cheguei na minha meta? Por que eu não consegui perder esses quilos? Por quê? Porque quando você sabe a resposta, quando você encontra a resposta, você vai persistir, você vai continuar tentando chegar lá. Mas você não vai insistir, ou seja, você não vai continuar fazendo a mesma coisa que você fez até então. Porque aquilo que você fez não te levou para a sua meta. Isso aí, você vai mudar os planos e seguir. Ó, a Franciele tá mandando um beijo falando que tá morrendo de saudade de você, Rick. Tá aí na Eu também, Fran. Essa quarentena não deixa a gente se ver. Logo você que adora abraçar, né? Não tem ninguém para abraçar agora. Ei, Janaína, sua linda, seja bem-vinda. A Fran falou que nem sentiu saudade, que essa é a terceira live que eu tô fazendo hoje. Verdade, Fran. E ó, e não é a última, né, tá? Porque às 21 horas eu vou estar aqui de novo para conversar sobre crimes digitais. E é tão bom, amigo, porque a gente vai transbordando, assim, né? Verdade. Bom, então vamos lá. Vamos entrar na parte de emagrecimento. Como é que ocorre o emagrecimento no corpo humano? Você já falou. É a questão de fazer um balanço energético negativo. É você gastar mais calorias do que você ingere. Então, isso parece muito simples. E, na verdade, tem algumas coisas, algumas pegadinhas, vamos dizer assim, que aí é um assunto muito mais para um nutricionista, né? Mas a verdade é que é matemática. Você ingere mais caloria do que você gasta, você engorda.
você ingere menos caloria do que você gasta, você emagrece. E se você mantém... Não tem mistério, né? Não tem milagre, né? Não tem mistério. Se o balanço energético é zerado, se você ingere a quantidade que você gasta, você nem engorda nem emagrece, né? E por isso a alimentação ela é muito mais importante do que a atividade física para o emagrecimento, tá, gente? A Fran, professora de educação física, ela vai achar ruim que eu estou dizendo que o exercício não influencia. Influencia sim, mas a alimentação influencia mais no emagrecimento, porque é muito mais fácil você evitar comer 1000 calorias em bobagens, num biscoitinho, num bolo, alguma coisa, do que depois passar horas na academia ou fazendo exercício para queimar aquelas 1000 calorias, né? Então, por exemplo, para você se livrar de 1 quilo de gordura corporal, é necessário você queimar mais ou menos 7.000 calorias. Tá? Para isso, você precisaria de 12 a 14 horas de treino intensivo. Então, é muito mais fácil você evitar ingerir essas 7.000 calorias. Exatamente. Né? Agora, é claro que a junção das duas coisas é a melhor coisa. Então, você evita comer e você ainda vai praticar atividade física. Primeiro, você vai aumentar essa diferença, né, do seu balanço energético, porque você diminuiu o número de calorias ingeridas e aumentou o número de calorias queimadas, mas também a outra parte da atividade física, que é trazer mais saúde, mais disposição, bem-estar, tudo isso que envolve o exercício físico. Agora, uma outra coisa que eu acho muito importante para as pessoas entenderem como devem reagir, é a gente falar um pouquinho para eles, e eu gostaria que você, mais uma vez, fizesse isso, para falar sobre a inteligência emocional e a autorresponsabilidade. Como a autorresponsabilidade vai ajudar, né, nesse balanço energético, no emagrecimento e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos começar pela inteligência emocional. Para quem não sabe, ou para quem não nos acompanha, ou para quem talvez não se atentou a isso numa outra live, ou numa outra oportunidade. A base da inteligência emocional, ela foi estudada por Daniel Goleman. E ele divide a inteligência emocional dentro de todas as pesquisas que ele faz nesse aspecto em duas. Na inteligência emocional pessoal e na inteligência emocional social. A inteligência emocional pessoal é a conexão que eu estabeleço comigo mesma e tiro o melhor de mim. E a inteligência emocional social é a conexão que eu estabeleço com o outro e tiro o melhor do outro. E nessa relação entre mim e o outro, estabelece-se novas conexões e esses relacionamentos, o nosso posicionamento com base nesses relacionamentos, e quando a gente fala de base de relacionamento, a gente está falando de controle de emoções, sentimentos, pensamentos e emoções, é que constituem todas essas questões. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, gente, se eu me conecto comigo mesma, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quais são os sentimentos que permeiam, né, a minha vida, a minha história. E para entender tudo isso, eu preciso identificar esses sentimentos. Eu preciso saber quais são as minhas habilidades e quais são as minhas debilidades nesse processo. A autorresponsabilidade, ela entra exatamente aí. Porque ser autorresponsável é entender que as minhas escolhas é que vão me levar aos resultados. Aqueles que eu desejo ou que eu não desejo alcançar. Então, para você que está aí, que está fora do peso, que sabe que está pesando 80 quilos, mas que sonha em estar pesando 65 ou 70 quilos. Para você que não está satisfeito com o corpo que você tem, né, ou com a dieta que você costuma manter, com os alimentos que você costuma ingerir, e às vezes é muito assim, eu ingeri, aí o arrependimento vem depois e tudo mais, eu preciso dizer uma coisa para você. Você tem exatamente o corpo que você merece. Dói, né, ouvir isso?
Mas essa é a verdade. A autorresponsabilidade é você entender que não é porque o seu esposo te pede um jantar no final da tarde que você tem que comer junto com ele se você sabe que você não pode se permitir isso. Não é porque você tem que fazer as guloseimas para os seus filhos, algo que você sabe que para você não convém, e você vai lá e come e fala, não, mas é porque eu precisei fazer para os meninos, então eu comi. Ou seja, a decisão nunca é do outro. A decisão é sempre sua. A decisão é sempre aquilo que você decide fazer com o seu corpo, com a sua vida. Então, se você decide, ao invés de acordar cedo e fazer uma atividade física, se você decide ficar na cama, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não adianta que não tem milagre. Se você não levantar e sair da zona de conforto, você vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. Então, autorresponsabilidade. O corpo que você tem é mérito exclusivamente seu. Não, Renata, é porque eu tenho tireoide. Para, gente. Para. Não, Renata, é porque eu não tenho tempo. Será? Será que isso não é conversinha? Não é historinha? Não, Renata, mas eu não sei o que acontece comigo, porque eu não como tanto e não emagreço, você acredita? Gente, é matemático. O Ricardo acabou de falar isso. É lógica matemática. Se você não tem emagrecido, é porque o seu gasto calórico e o que você tem consumido não faz com que essa balança, com que esse número seja coerente com aquilo que você deseja. Simples assim. Né, amigo? Metabolismo lento, Fernanda sabe como é que a gente faz outras desculpas. O povo inventando outras desculpas. E pois Fê, sabe o que acontece com o metabolismo lento? Depois de uma certa idade, ele fica um pouco mais lento mesmo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que potencializar essa carga energética através das atividades físicas e, consequentemente, ingerindo menos gordura, ingerindo menos caloria, ou seja, equilibrando aí essa conta. Né, amigo? Essa é uma das vantagens do exercício. É normal, né? A gente sabe disso. É verdade que o metabolismo ele vai ficando mais lento quando a gente vai ficando mais velho. Mas uma das vantagens do exercício físico é justamente acelerar esse metabolismo. Aquelas pessoas que têm uma prática regular de atividade física, elas têm o metabolismo um pouco mais acelerado. Então, quando isso acontece, quando você está com o metabolismo acelerado, tudo acelera, inclusive a queima de gordura. Então, é importante Exatamente. você ingerir alimentos que ajudam. Existem alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo, mas principalmente os exercícios. Né? A prática regular de atividade física, ela vai fazer com que o seu metabolismo fique mais acelerado e faça com que você, então, consiga perder peso mais rápido. Então, por isso a importância das duas coisas. E essa questão da responsabilidade... Conta. Pode falar. Não, pode falar da autorresponsabilidade, depois eu conto. Eu só ia fazer uma partezinha só para comentar. Lá no início da live nós falamos, eu li aqui as desculpas que as pessoas deram como resposta, né? Por que não conseguem emagrecer. Isso me mostrou justamente a falta de conhecimento sobre a autorresponsabilidade. Esse é um dos motivos da gente fazer essa live. Porque todas as respostas foram desculpinhas, foram historinhas. Uma ausência de autorresponsabilidade. Por falta da autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente conhece a autorresponsabilidade, ao mesmo tempo, são duas sensações chocantes diferentes. A primeira é, caramba, aquilo que você falou, então eu tô assim, eu tô com esse corpo por minha culpa mesmo. Dói, a gente sente isso, nossa, dói. Mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, a gente pensa, mas peraí, se só depende de mim, agora eu já sei o que fazer. Exatamente. Né? E aí acabam as desculpas. Aí a falta de tempo se transforma em meia horinha a mais, a menos na cama. A falta de doce ser muito ruim, ela já não é mais tão ruim assim. Eu já consigo ficar sem doce por mais tempo. Por quê? Porque você aprendeu a autorresponsabilidade. Né? Exatamente. E eu tenho aqui umas diquinhas para dar para vocês, tá, mulherada? Depois que eu comecei
a estudar sobre inteligência emocional. E eu sempre, tá? A minha mãe, eu espero que ela não esteja na live. Acho que não. Mas eu tenho, a minha mãe, gente, ela é gordinha. E ela também sempre, o desafio da balança sempre foi muito presente, assim, na vida dela, sabe? E eu confesso para vocês que eu sempre tive, sabe, aquela coisa do medo de engordar. Eu tenho uma tendência genética para isso, porque a gente tem que considerar a genética nesse processo, né? E a minha vida inteira, eu passei fazendo dietas, né? E deixa eu contar para vocês, depois desse processo de buscar autoconhecimento, autoconsciência, eu nunca mais precisei fazer dieta. A minha alimentação hoje não tem nenhuma restrição. Quando eu estou com vontade de comer, por exemplo, um doce, eu como doce. Ó, meu marido tá aí para não me deixar mentir. Quando eu quero comer um carboidrato, eu como um carboidrato. Só que, o que mudou dentro desse processo todo? Mudou que a atividade física, ela passou a fazer parte da minha vida com mais frequência. Confesso que nos últimos meses. E, além disso, o meu foco antes era na comida. Eu fazia o seguinte, Ricardo. Quando eu estava fazendo dieta ou reeducação alimentar, eu fiz intermitente durante muito tempo na minha vida, o jejum intermitente. Eu sempre falava assim, se tinha, por exemplo, uma festa no sábado, a minha preocupação era, ai meu Deus, eu tô de dieta, vai ter uma festa no sábado, vai ter um monte de comida lá, e eu vou precisar ou deixar de comer, ou não vou aproveitar a festa. Entende que o meu foco era no negativo e era na comida? Quando o meu foco mudou, o que eu penso hoje? Claro que hoje não, porque a gente tem 3 meses aí que a gente não tá podendo sair de casa, né? Mas qual foi a ótica? A ótica foi, cara, tem uma festa, que incrível, eu vou poder ver pessoas, eu vou poder me divertir, eu vou poder dançar. A ótica muda. Quando a comida vem, ela é só um detalhe. E eu decido aquilo que eu vou comer. Eu decido olhando para aquilo que, de fato, vai me fazer bem ou não vai me fazer bem. Entende? Então, é muito isso, gente. É uma questão de decisão, é uma questão de escolhas. Acontece, às vezes, eu sei que não tá certo, tá? Porque Beto tá aí, sabe disso. Douglas, que é meu sócio, que convive comigo também, de certa forma, sabe? Às vezes eu fico tão envolvida com as coisas que eu esqueço de me alimentar. E isso também não é bom. De jeito nenhum isso é bom. Mas é só para vocês entenderem que o meu foco mudou. Antes a minha preocupação era, eu vou ter que não comer. Infelizmente eu não vou poder comer. Agora não. Agora o foco é, como é que eu posso aproveitar a minha vida, a festa, o momento social de uma forma mais prazerosa, esquecendo que existe dieta. Então é por aí. Ó, tem uma pergunta, o jejum intermitente acelera mesmo o processo? Vale a pena fazer? Bom, esse não é o real objetivo da nossa live hoje, mas eu não vou te deixar sem resposta. O jejum intermitente, ele realmente funciona, porém, é muito importante que você visite seu médico, veja se você não tem nenhum tipo de problema que te impeça de fazer o jejum intermitente. Sim. Porque a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Tá? Agora, foi ao médico, o médico disse que você não tem nenhum problema em fazer, pode fazer porque ele faz bastante diferença sim. Tá bom? Faz. Para mim funcionava muito bem, mas hoje eu não faço mais porque não preciso, né? Exatamente, é uma questão de necessidade. Mas é aquilo, Renata, você hoje, eu já pesei 96 quilos, tá? Sério, Rick? Antes de você me conhecer, porque eu fiz educação física, eu sempre pratiquei muito esporte, mas quando eu comecei com o trabalho no turismo, eu praticamente parei totalmente de fazer atividade física. E eu fazia muita atividade física. Uhum. E continuei comendo a mesma coisa que eu comia. Aí volta aquela questão do balanço energético, né? Sim. Então, meu balanço energético virou ao contrário. Então, eu engordei mesmo. E eu tomei a decisão de emagrecer e emagreci. Em 3 meses, eu tinha perdido esses 16 quilos e não engordei mais. Então, assim, para quem já está no peso ideal,
realmente não tem necessidade de ficar se preocupando em fazer o jejum intermitente, de evitar comer isso, aquilo o tempo inteiro. É o que você falou, consciência. Tem que saber, a hora que eu quero comer uma pizza, eu como uma pizza. Sabe? A hora que eu quero comer um churrasco, eu como um churrasco. Mas a gente tem que saber equilibrar isso. E se aquele dia eu comi uma pizza, então eu vou evitar comer outras coisas naquele dia ou nos dias seguintes. Organizar a sua vida. Aliás, É a lei da organizar a compensação, vida, né, amigo? É a lei da exatamente. compensação. Quer dizer, como é que você vai se permitir comer uma pizza no dia em que, por exemplo, você não treinou? Que você não teve nenhum gasto Exato. energético? Então, é tudo uma Exato. questão de compensação, de ir compensando. É isso aí. E para isso, inclusive, eu trouxe algumas dicas também. Uma coisa muito legal que a gente pode fazer. Existem vários aplicativos em que você consegue controlar aquilo que você come. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você coloca na sua frente ali no papel, você começa a perceber aquilo que você está comendo, a quantidade de calorias que você está ingerindo, e fica mais fácil controlar. Tá? Existem aplicativos que fazem a sua contagem calórica, o seu gasto calórico. Então, contadores de passos, eles dizem quantos passos você deu, quanta caloria você gastou durante o exercício. Então, Sim. se você tiver acesso a esses aplicativos, e existem muitos deles gratuitos, né, que aí você controla tanto o que você está gastando através dos seus exercícios, quanto o que você está comendo. Isso vai facilitar muito a todo mundo que está com dificuldade de saber como fazer o aplicativo por dois motivos. Primeiro, porque você consegue equilibrar as coisas. Você está vendo ali, eu gastei tanto, preciso ingerir tanto e não posso mais do que isso. Segundo, porque quando está escrito, aquilo tem uma força muito maior. Né? Clareza. Sabe disso. Traz clareza. Traz a clareza, ativa a sua autorresponsabilidade, você fala, não posso, está aqui na minha frente e não dá para eu fazer diferente. Então, uma das coisas que eu recomendo sempre, baixar esses aplicativos no celular e controlar tanto o que você gasta de caloria quanto o que você ingere. E a outra é a nossa conhecida agenda funcional extraordinária, né? Exatamente. Eu trouxe a tela aqui, não sei se vocês conseguem ver aí. Nessa agenda aqui, depois quem quiser pode me mandar a mensagem no direct, que eu mando o PDF. Tá? Aqui você vai colocar o seu nome, aqui tem os dias da semana e do lado aqui tem um espaço para colocar o horário. E você vai organizar toda a sua vida aqui. O horário que acorda, o horário que está trabalhando, o horário que vai almoçar, o horário que vai jantar, toda a sua vida está ali. Isso não vai ajudar só o emagrecimento, não. Vai ajudar a sua vida de uma forma geral. Geral. É um planejamento, né, amigo? Exatamente. Mas vai ajudar muito no emagrecimento, porque estando ali os horários direitinho do que você come, do que você não come, vai facilitar. E se você realmente se dedicar e não comer nada entre as refeições, não fizer aquele lanchinho, aquela que não tem necessidade na realidade, é muito mais Sim. por outros motivos, com a agenda você vai conseguir organizar e vai facilitar o seu processo de emagrecimento também. Verdade. Voltando a dizer, pessoal, que o nosso olhar e a nossa análise sempre vai ser uma análise com base naquilo que nós conhecemos, ou seja, do funcionamento do seu cérebro. Como que o seu cérebro encara isso, como que isso funciona. Mas, se você tem alguma dúvida com relação ao estabelecimento dessa dieta, ao estabelecimento dessa rotina de atividades físicas, é sempre importante você buscar um profissional da área da saúde para te orientar. No fundo, nós sabemos exatamente o que devemos ou não ingerir, as atividades físicas que nós damos ou não conta de administrar. Mas é muito importante dizer, antes de qualquer tomada de decisão nesse sentido, você precisa buscar algum profissional da área da saúde para que possa realmente, de fato, dizer se existe algum impedimento que o faça evitar atividades físicas ou ingestão de algum tipo de alimentação. Por exemplo, o próprio jejum intermitente, você precisa estar muito bem de saúde, porque a adaptação ao jejum intermitente é uma adaptação que dispensa, né, uma tomada de decisão com base
numa saúde equilibrada. Então, não saia por aí fazendo dietas mirabolantes ou fazendo atividade física sem orientação do seu médico, porque você vai estar correndo um risco aí. Então, todas as dicas que nós demos, todas as orientações que foram colocadas até agora, a gente está trazendo a visão das metas e dos objetivos e como o seu cérebro pode ou não te ajudar ou te sabotar nesse processo. E uma outra dica também muito bacana, né, Rick, que eu acho que faz sentido aqui, é a técnica da visualização. Ou seja, sim, se você tem uma meta e você sabe muito claramente qual é o desejo, qual é o corpo que você quer ter, então visualize esse corpo. No seu momento de manhã, de meditação, ou antes de você ir dormir, se você já estabeleceu isso muito claramente na sua cabeça, se imagine lá. Então, já agradeça por esse corpo que você vai conquistar. Olha como é que a visão precisa ser uma visão cognitivamente correta e objetiva e positiva desse processo. Então, já se imagine com esse corpo, já se imagine as roupas que você vai poder vestir quando você estiver com esse corpo. Imagine o biquíni, a cueca de praia que vai caber, vai ficar tudo incrível. Então, quer dizer, essa visualização vai te levar inconscientemente a manter-se no controle da situação, fazendo as melhores escolhas. Eu acho que é muito bacana dizer isso. Controle é isso, gente. É você ter... Quando o Ricardo coloca, existem aplicativos para contagem de passos, existem aplicativos para contagem de caloria. É você estar no controle. Não adianta fingir que você vai deixar as coisas acontecerem e elas vão acontecer a seu bel prazer. Não, não, porque quando nós falamos dentro do processo de coaching, de estabelecimento de metas, não é só simplesmente dizer, eu peso 60 quilos e eu quero pesar 55. Não é só isso. Existe todo um processo racional e emocional para te levar a alcançar essa meta e esse objetivo. Né? Ó a mamãe falando, gostei do papo, Rei. Ei, mãe, te amo, meu amor. Tô aqui contando pro povo, mãe, como que a gente já brigou com a balança. Hoje não mais. Só antes da gente ir para a parte final, só voltando um pouquinho no que você falou em relação a procurar a ajuda de um especialista, né, de alguém da área de saúde, é fato, a gente sabe que algumas pessoas realmente têm alguns problemas de saúde que impedem que ela possa emagrecer, tá? Isso é fato, mas eu garanto que é a minoria das pessoas que realmente têm esse problema de saúde. Mas independente disso, todos, antes de fazer qualquer tipo de dieta, qualquer tipo de atividade física, é importante que procure um profissional da área de saúde para você ter certeza que você pode fazer isso. Posso fazer uma dieta? Posso fazer exercícios físicos? O médico liberou? Ótimo. Então, a partir de agora, só depende de você. Exatamente. Aí cabe a você. Vamos voltar às desculpas, as historinhas lá do início da live. Eu não gosto de legumes. Ok. Você não é obrigado a gostar de legumes, nem é obrigado a comer. Então você vai buscar alternativas. Sim. Eu, por exemplo, quando eu quis emagrecer, eu não gosto de folhas, tá? Vegetal. Crua. Não desce, de jeito nenhum, não desce. E aí eu fui buscar a ajuda da nutricionista e ela falou, mas você tem que comer algum verde. Eu falei, tá bom, quais são as opções? Aí ela me deu a opção. E aí, dentre as opções, tinha brócolis e tinha couve-flor. Eu falei, eu adoro brócolis e couve-flor. Aí ela falou assim, mas você tem que variar. Eu falei, por quê? É obrigatório variar? Ela falou, não, você não vai aguentar comer isso todo dia. Eu falei, peraí, se é o que eu gosto, eu vou comer todo dia, não tem problema. Sim. Sim. Se eu não gosto de outras coisas, eu vou comer todo dia. E pronto, tá tudo certo. Porque eu queria emagrecer. E assim eu fiz. Então, a mesma coisa, né, vocês têm que fazer. Existem hoje várias opções de cardápio. Dietas low carb, cetogênicas, enfim. Cabe a você, dentro daquelas opções, escolher o que você gosta de comer. Mas é muito pouco. Então, você come todo dia. A mesma coisa. Até você chegar onde você quer. Né?
Não tem mistério. E tudo é uma questão é... de decisão, né, amigo? É controle e decisão. É isso, exatamente. Então, assim, eu não consigo fazer dieta. Consegue. É só buscar os alimentos que que o seu paladar aceita, vamos dizer assim. E se você continuar falando que você não consegue fazer dieta, essa comunicação que você está emanando, a primeira pessoa que ouve é você mesmo. Então, você está indiretamente, você está marcando, você está tatuando na sua subconsciente. Não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer. Então, a gente precisa pensar nisso, gente. O nosso cérebro, ele está programado para não gastar energia. E se você, além dessa programação que já é nata, se você ficar plantando negatividade, plantando essas limitações, ele vai cruzar os braços e falar, epa, comigo não, já que você não consegue, para que eu vou gastar energia com você? Então, tem que fazer o efeito contrário desse processo, né, amigo? É isso aí. E por fim, para a gente finalizar a live de hoje, eu quero dizer o seguinte, muita gente busca, o que você falou ainda agora, a fórmula mágica, né? Eu quero tomar um negócio que vai me emagrecer. Isso não existe, gente. Não existe. Existem até coisas, produtos que você pode usar que vão te ajudar no processo, que vão diminuir a ansiedade, que vão diminuir a vontade de comer doce, que vão diminuir algumas coisas. Mas, se você não tomar a decisão e fizer a coisa certa, não vai adiantar nada. Se tomar um produto e continuar se enchendo de calorias, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você procurar uma atividade física se você aumentar também a sua ingestão calórica. Então, de novo, é decisão. A partir do momento que tomar a decisão, aí sim você vai buscar as coisas que vão facilitar o processo. Vão facilitar, exatamente, mas o processo vai ter que ser conduzido por você mesmo para chegar lá onde você precisa chegar. A Carla colocou aqui uma coisa muito bacana, porque ela tem me ouvido falar muito disso, né, Carla? Hoje meu filho falou que não conseguia fazer uma coisa. Eu falei para ele tampar os ouvidos para o cérebro dele não ouvir isso. E é justamente isso mesmo, Carla. Isso mesmo, gente. Quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve somos nós. Então, se você disser que você não vai conseguir, você pode ter certeza absoluta que você não vai conseguir. Se você disser que isso é muito desafiador para você e que você não vai rolar, não vai rolar. Então, sabendo disso, sabendo que quem manda no seu cérebro é você, tá aí o start, tá aí a necessidade da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus resultados. Então, o corpo que eu tenho hoje, parabéns, é mérito meu. Mas se não tá do jeito que eu gostaria, parabéns também, é mérito meu. Mas como sendo mérito meu, a única pessoa que pode mudar isso sou eu. Eu não dependo do outro, eu não dependo do meu marido para ir caminhar junto comigo. Né? Eu não dependo de fulano porque fulano come coisas calóricas, então eu tenho que comer também. Gente, é decisão, cada um tem a vida que merece, com base nas escolhas que faz. Sim. Né? Então isso é muito, muito, muito importante. Está corroborando o que eu acabei de falar. Um cantor falou que tomava remédio para diminuir o apetite. E depois que parou, engordou mais ainda. É isso, porque ele estava buscando uma fórmula mágica. Ele não estava realmente disposto a emagrecer. Então, quando a fórmula mágica para de ser usada, ele simplesmente volta a engordar. Né? A Giza até falou, para desconstruir, se alguém descobrir o milagre, a fórmula mágica, por favor, conte. Tá? Se a gente e me conta também. Exatamente. Agora, gente, dá trabalho? É desafiador? É. Mas o resultado, a sensação, e por isso que é importante também colocar, né, amigo? A jornada, ela tem que ser tão prazerosa quanto o resultado final. Então, faça por você, se ame. Entende? Que ninguém vai fazer isso por você. É você que precisa decidir. É você que precisa se amar. É você que precisa... eu vou me manter bonita para o meu marido. Para!
Você não tem que se manter bonita para o seu marido. Você tem que se manter bonita para você. Para você se sentir bem. Porque se você estiver bem, consequentemente, você vai entregar o seu melhor para qualquer pessoa. Então, a métrica é sempre assim. Faça por você. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Né? Perfeito, minha amiga. Bom, eu sei que você daqui a pouco tem mais um compromisso, então a gente vai finalizar por aqui. Eu só queria dizer para quem já tomou a decisão, realmente está disposto a emagrecer, tem algumas opções, né? Tanto eu quanto a Renata, nós dois somos coaches, podemos ajudar nesse processo. Tá? Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com ela, né? Quem vocês acharem mais interessante. Eu sei que algumas pessoas preferem falar com mulheres, outras preferem falar com homens, então vocês têm as duas opções aqui. Essa é uma das coisas que vocês podem fazer. O processo de coaching realmente pode ajudar muito quem quer emagrecer. Verdade. Uma outra coisa que vocês podem fazer é aderir a um programa de emagrecimento. Existem vários no mercado. Eu também posso indicar a vocês, tem um que eu indico sem nenhum problema, que é o projeto 30 Dias Magra, onde vocês vão encontrar cardápios prontos de café da manhã, almoço, jantar, opções diferentes, né, de dieta saudável, de comida saudável. Vão ter também um e-book com doces fitness, doces que vocês podem fazer. É bom, hein, gente? Já pensou Fitness. de comer um doce sem culpa? Exatamente. Tem um grupo de WhatsApp com todas as alunas ali, eles trocam informações, é muito legal, uma dá força para a outra. Tem o acompanhamento de uma nutricionista e um professor de educação física, que diariamente ele ele coloca exercícios que vocês têm que fazer todo dia. Então, isso ajuda. Por quê? Porque você tem um compromisso ali, você já tem o cardápio pronto, tá ali, é só escolher o que vai comer. Tem a nutricionista que vai dar o suporte, tirar, né, dar dicas e tudo mais. Dúvidas. E o professor de educação física, se tiver uma dúvida do que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que é melhor, se é batata doce ou se é uma outra coisa, a nutricionista vai tirar essa dúvida. E para aqueles que, mas eu não sei, eu estou em casa, está na quarentena, o professor de educação física, ele dá videoaulas diariamente, mostrando quais os exercícios que podem ser feitos em casa, usando só o seu corpo, o peso do próprio corpo, para ajudar a emagrecer. Então, quem também tiver interesse, pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu mando o link direitinho para vocês conhecerem. Show! Sensacional, amigo, sensacional. E, eu queria te agradecer a presença aqui. Não, só queria te agradecer a presença, agradecer por ter aceitado o convite. Tenho certeza que agregou muito valor aí a todo mundo. Sempre uma honra. E, quero convidar vocês também amanhã. Quem ainda não me segue, beijo, meu amor. Obrigada. O Beto tá aí, o meu esposo. E, gente, quem quiser se desafiar, amanhã eu começo um desafio de 21 dias, às 5h17 da manhã. Epa! 5h17, isso mesmo, 5h17, porque a gente está aqui nessa vida para viver em vida. E por falar em viver em vida, eu tenho um canal no YouTube, Viva em Vida, onde eu deixo dicas, onde eu converso sobre inteligência emocional, eu falo sobre desenvolvimento humano, qualidade de vida. Então, por favor, acessa lá, vai ser uma honra ter vocês. Nos sigam nas redes sociais, né, amigo? Siga o Ricardo, quem ainda não segue. Ricardo tem também a página pessoal dele, né? Tem a de emagrecimento, mas tem a página pessoal dele. E também, vocês que ainda não me seguem, por favor, viva em vida. O Beto está colocando ali, viva em vida. Realmente, gente, viva em vida. E para quem quer se desafiar, amanhã, às 5h17, estou entrando com uma live, justamente durante 21 dias, para criar um hábito e preparar vocês para viver o dia com muito mais produtividade e muito mais foco. Tá bom, gente? Ricardo. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Beijo, obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Um beijo para você, para sua família. Aproveita aí, tá? Pode deixar. Trabalha bastante. Produza bastante. Certo. Beijo, fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, pessoal.